Todo mundo senta direitinho. Cai na real. Sai do real. Bom, nós estamos vendo aí o que esse desenvolvimento criou, né? O país que criou, né? Um país muito rico, muito inventivo, acumula muita riqueza, muita invenção, domina a natureza. É uma máquina produtiva, né? A maior máquina de produção de riqueza da história da humanidade. E, no entanto, dentre os países ricos, os Estados Unidos são o país mais desigual. Você pega os países ricos, tem um clube de países ricos chamado OECD, Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. É uma espécie de clube dos países ricos, né? Dos países mais desenvolvidos, né? Dos 25, 30 países mais ricos do mundo. Desses países, o país mais desigual, desigualdade de renda, de qualidade de vida, etc., é o americano. Os Estados Unidos são o país mais desigual dos países desenvolvidos. O modelo de sociedade americana é praticamente centrado na ideia de desigualdade. Então, vou pegar alguns quadros, porque eu mostrei essa mudança do padrão de vida, do jeito de viver, como é que esse desenvolvimento foi concentrando a riqueza em alguns lugares, né? Agora nós vamos ver, não concentrando em alguns lugares e algumas indústrias, mas concentrando, distribuindo essa riqueza desigualmente também. Então, pegar alguns desses quadros, né? Peguei dois momentos, trouxe dois gráficos, este aqui e o seguinte, mostrando dois momentos diferentes da história recente americana. Esse aqui, são três, na verdade, né? Não, dois grandes, vai. 1800 a 1995, pegando o crescimento do PIB, né, no longo prazo. Desde 1800, o que era calculável na época, né, porque os cálculos também são estimativas, porque as estatísticas vão melhorando no século XX. Mas você pega um crescimento contínuo durante o século XIX, a depressão dos anos 30, quando praticamente o país não cresce, aliás, até decresce, né? A grande crise de 29, né? E aí o período da Segunda Guerra Mundial para adiante. Esse período aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Você tem um período muito grande de crescimento no século XIX, a construção da nação, né? Esse período que a gente discutiu mais, né? Período de formação do país e de avanço, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, um período muito forte de crescimento. Esses aqui são os chamados 25 gloriosos, ou 30 gloriosos, mais ou menos, né? Do pós-guerra, né? Ou a era dourada do capitalismo americano, né? Entre 45 e 1970. Período de muito emprego, muita produção, muita expansão para o resto do mundo, né? E taxas de crescimento do PIB muito altas. Que é isso aqui, ainda você tem que pensar o seguinte, é 4,5% sobre um país que já é grande. Quando você pega um país que não tem nada e fala, cresceu 15%, mas cresceu 15% de nada é quase nada, né? Não significa muita coisa. Aqui é um crescimento grande sobre um país grande, não é qualquer coisa, né? Então você tem esse período, é um período de crescimento. Depois você tem um outro período que é de crescimento muito mais lento do PIB. Então, dois momentos muito diferentes de dinamismo econômico. Aqui um período dinâmico e aqui um período cada vez menos dinâmico, né? Crescimento declinante. Não é que o país parou de crescer ou regrediu. Cresce menos, cresce num ritmo menos acentuado. São dois momentos diferentes. Dois momentos diferentes de crescimento. E como é que isso se reflete, ou como é que isso aparece? Não no crescimento, mas na distribuição do crescimento. Porque uma coisa é crescer a produção de riqueza, a outra coisa é como ela se distribui. Isso aqui é um gráfico que é o cálculo de como é que aumenta a desigualdade nas famílias. Tem vários jeitos de medir desigualdade dentro de uma sociedade. Por exemplo, você pode pegar a média de renda dos 20% mais ricos e do 20% mais pobres, né? O chamado cálculo 20-20. Pega numa sociedade, em diversas sociedades, quanto é que é a renda média dos 20% mais pobres e a renda média dos 20% mais ricos? E qual é a proporção entre uma e outra?
Quantas vezes mais os ricos ganham, os mais ricos ganham, comparado com os mais pobres. Isso é um jeito de medir a distância social. Um outro jeito, o cálculo de Gini, também é um cálculo de concentração da renda por família, ou por, não é por família, por domicílio, eles chamam, né? Ou por família, a gente chamaria de família, né? Porque é o jeito como o censo, né, registra, né, as variações de renda, né? Então, o que esse cálculo mostra, né, o tal do índice de Gini é o tipo de o grau de concentração da renda. A concentração da renda cai até 1955, sobe até 1960, cai novamente até 1970, chegou o período mais de menor desigualdade nos Estados Unidos, não é? Mas aí começa a subir continuamente. Ou seja, você tem um processo, depois de 1970, de ampliação da desigualdade, de aumento da desigualdade entre as famílias pobres e as famílias ricas, né? Isso é uma polarização, isso é o que muitos analistas estão chamando de a nova polarização da sociedade americana. Uma sociedade já desigual, que é menos desigual naquele período, reduz um pouquinho a desigualdade nesses 25 anos do pós-guerra, entre 45 e 70, um pouquinho, reduz um pouquinho, mas aumenta tremendamente depois de 1970. Aumenta a polarização social, o distanciamento entre os mais ricos e os mais pobres. E vai reduzindo também a faixa média, reduzindo a qualidade de vida e a qualidade da renda da faixa média. Isso aparece representado nesses dois momentos. Isso aqui é os dados do censo para 1947 e 73, o primeiro pedaço, né, da nossa história, pós-guerra, né? Como é que é a distribuição de renda nesse período? Como é que a renda cresce para esse período? Quer dizer, cada extrato de renda, os 20% mais baixos, os 20% seguintes, aqui os 20% mais ricos do país, certo? Aqui os 20% mais pobres, e no meio, né, as faixas intermediárias, né? Quanto é que cresceu a renda de cada um desses pedaços da sociedade americana? O pedaço mais baixo da sociedade americana, a renda dela, cresceu 3% ao ano durante esse período. E a faixa mais alta cresceu cresceu menos. Não é que decresceu, não é que eles se tornaram pobres. É que a concentração deixou de ampliar-se. A desigualdade reduziu um pouquinho. Não é? E os segmentos médios também cresceram mais que o setor mais alto, a faixa mais alta. Os 20% mais ricos tiveram a sua renda crescendo menos do que os outros setores. Isto aqui é um período em que houve uma pequena redução da desigualdade na sociedade americana. O período entre 1945, mais ou menos, e 1970, que é o que esse gráfico está medindo. É um período em que a desigualdade deixou de aumentar e até reduziu um pouquinho. Aí, quando você pega o período seguinte, você nota como a coisa encrespou. Quando você compara justamente os momentos seguintes, você começa em 73 até 95. Isso depois continua com a mesma lógica, não é? Aí você tem um quadro completamente diferente do anterior. Isso aqui é o 45, 73. Como é que cresce cada setor, né? A renda de cada faixa de renda. E aqui como cresce no período seguinte. Aí, não só não cresceu a renda dos mais pobres, como eles perderam durante o tempo. E mesmo a classe média, o que se pode chamar de estratos médios, a média e a média alta, cresceram muito pouco no período, porque houve uma concentração do crescimento nesta faixa. Tudo o que o país cresceu nesse período, de 73 para diante, cresceu para os ricos e decresceu para os pobres. Então, além de você ter menos crescimento, o país cresceu menos de 70 para diante, esse pouco que cresceu foi distribuído ainda mais desigualmente. É a fórmula de São Mateus. Daqueles que nada têm, ainda mais lhe será tirado. Para aqueles que tudo têm, ainda mais lhe será dado. Então, é mais ou menos essa a lógica. Então, você tem uma polarização da sociedade americana monstruosa. De tal maneira que, quando você começa a cortar, os estatísticos chamam de quintil. Quintil quer dizer o seguinte, você pega toda a população e corta em pedaços de 20%. 20 dá 5, né?
5 vezes 20. São faixas. Cada faixa dessa é chamada de quintil. O quintil inferior, o quintil médio, o quintil superior. Quintil porque é quinto, um quinto. Né? O quintil mais baixo, que é o quintil da renda baixa. E o quintil superior, da renda alta. O quintil inferior, como é que foi crescendo a participação da renda total para cada quintil? O quintil inferior foi perdendo renda ao longo do tempo. Perdeu. Entre 1973 e 1990, perdeu renda, deixou de comer um pedaço menor do bolo, ou começou a comer um pedaço menor do bolo, do chamado bolo econômico. Né? E os setores, mesmo os setores que estão no baixo médio, perderam. Esses perderam um pouco menos, esses perdeu muito. A chamada underclass, os completamente sem nada, perderam monstruosamente. Esse é o grau da miséria, né? Esse aqui é o setor já da miséria, não é mais nem da pobreza, da miséria. E aqui você tem os pobres e os menos pobres, a classe média alta e os 5% superiores, que esses cresceram, os 5% superiores. Quando você calcula até o 1%, aí você fica assombrado, porque no 1% cresceu mais do que tudo. Então você tem um funil social muito forte, uma pirâmide social muito forte, que vai ficando cada vez mais forte ao longo do tempo. Cálculo reajustado para a inflação, quer dizer, valor real. Você pega o valor do ano, reajusta para um valor fixo, pode ser um ano fixo, ou deflaciona, quer dizer, desconta a inflação, valor real. Aqui perde renda, ou perde percentual da renda, o tanto de renda que come. Imagina um bolo, o bolo da renda nacional, os menos ricos, ou os mais pobres, começam a comer um pedaço menor. E o setor de cima come um pedaço maior do bolo. É muito. Crescem mais. Esse setor dos 5% cresce ainda mais. E se você reduzir para 1%, a diferença é mais brutal. Cresce 20%, 30%. A brasileira é mais ou menos o modelo americano. Não, mas claro. Não, é muito raro. Mesmo na fase de crescimento, chamado desenvolvimentismo, período 50, 70, a desigualdade cresceu. Só houve crescimento com menos desigualdade nos últimos 5 ou 10 anos. Que aí houve o crescimento com menos desigualdade. Mas nos períodos de muito crescimento, 50, 70, o país cresceu muito, mas a desigualdade ampliou. Isso não, tem um economista da CEPAL, já falecido, Fernando Fanzilber, que se especializou nisso. Ele escreveu um artigo célebre chamado O Conjunto Vazio Latino-Americano. Conjunto vazio porque era o seguinte, ele diz, você pega os países americanos e latino-americanos e pega os períodos de crescimento, os países que cresceram muito, dinâmicos, né? Cresceram muito economicamente, e a desigualdade desses países. Qual foi os países mais dinâmicos, os que crescem muito, a desigualdade aumenta. E os países que não têm desigualdade são países miseráveis. Mas também não adianta nada ser miserável e a desigualdade sem renda é a mesma coisa, né? É dividir a desgraça, né? Então, o que ele diz? Olha, na América Latina você nunca conseguiu combinar as duas coisas, ter crescimento, dinamismo econômico e menos desigualdade, distribuição maior de renda. Ele diz, esse artigo é de 1990, mais ou menos. Ele pega o período todo, né, do pós-guerra. Ele diz, o que aconteceu com a América Latina? Você não consegue, mesmo nos períodos de crescimento, você não tem redução da desigualdade. Pelo contrário, tem aumento da desigualdade. Até a renda dos pobres cresce, mas a dos ricos cresce numa velocidade maior. Não é? A desigualdade parou de crescer, mas não diminuiu. Isso.
Não, nem pelo imposto de renda. Não, imposto de renda... O imposto de renda esconde tudo, né? É. Você tem uma distribuição do rendimento só da... Esses 1% no Brasil, nos Estados Unidos, tal do topo, né, dos 1% da sociedade, o topo do topo, na verdade não tem rendimento derivado do trabalho. É rendimento derivado do capital. E esse é muito mais difícil de medir. Não, imposto de renda não. O rico não faz imposto de renda. Meu. Empresário paga a renda que quiser. Quem paga imposto de renda no Brasil é assalariado e pensionista. Empresário não paga imposto de renda. Porque declara o que quiser. Aliás, pessoa jurídica, em geral, paga muito menos imposto de renda. Teve uma época, minha mulher é editora de livros. Ela trabalhava numa grande editora, que a editora resolveu fazer o seguinte, isso faz séculos, ela já nem faz mais isso. A empresa disse para ela o seguinte, nós vamos mudar, vamos fazer uma reengenharia. Ninguém mais vai ser empregado. É que nem a Globo não tem funcionário. A Globo é todo mundo pessoa jurídica, né, contratado com uma empresa. O Bonner é Bonner e Fátima, né? Bonner e Guedes. Guedes, né, o nome dela? Fátima. Bonner Guedes, Companhia Limitada. Ela só tem um cliente, a Globo, né? É uma empresa que só tem um cliente, a Globo. É pessoa jurídica. Por que a pessoa jurídica? Qual é a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica? Eu vi isso fazendo o imposto de renda da minha mulher, que eu é que faço, né? Então eu sei tudo da vida dela. Quer dizer, eu não sei. Eu, às vezes, penso que sei. Não tenho certeza. Bom, a empresa chegou e falou para ela, vamos fazer uma reengenharia. Você vai deixar de ser assalariada e vai ser pessoa de... Falou, pô, tem que criar uma empresa e tal. Criou, inventou lá e tal, não sei o quê. Um rolo e tal. Pô, que empresa, que saco, né? Aí eu fui fazer no final do ano o imposto de renda e comparei com o do ano anterior, que ela era assalariada. Ela ia pagar 1/5 do imposto de renda que pagava, comparado com o... Falei, pô, que negocião. E a empresa também, a empresa contratante dela, também pagava imposto sobre um monte de coisa, menos imposto. Então era uma grande vantagem para a empresa contratadora e para ela. E para o fisco era um desastre, não é? Claro, porque isso significa que pessoa jurídica não vai pagar, não paga imposto. O Boris Casoy ganha muito mais do que eu ganho e paga menos imposto do que eu pago. Claro, evidente. Ele não paga imposto. Ele vive reclamando que os impostos são altos, mas ele não paga imposto. Aliás, quem mais reclama de que o imposto é alto não paga imposto. Pode estar certo. Pode estar certo. Então, isso é difícil de calcular exatamente essa distribuição com relação às rendas do capital. Você pode comparar e ter relativa segurança quando você compara as rendas do trabalho. Trabalho bem pago, trabalho mal pago, etc. Mas mesmo o trabalho o pagamento dos executivos que são pessoa física. Por exemplo, um gerente de uma grande empresa multinacional, um executivo de uma grande empresa multinacional, recebe um salário. Mas ele recebe também pagamentos em diárias. Quando ele viaja, vai numa reunião e tal, não sei o quê, recebe em diárias. Isso não entra nem no imposto de renda, nem na declaração. Isso é pagamento de reposição de despesa, então não tem desconto de imposto de renda. Não é contabilizado praticamente no cálculo do imposto de renda. Ele recebe outras coisas em espécie. Por exemplo, a empresa paga a casa dele, o aluguel da casa dele. Isso não entra como cálculo do salário, e não é pouco. A empresa paga o colégio do filho dele. Isso também não entra como salário, não é registrado e contabilizado. E uma série de outras despesas que são pagas, cartão de crédito corporativo, não sei o quê. Esse negócio de cartão corporativo não foi uma invenção
dos governos estaduais. É corporativo, o nome corporativo é porque foi inventado pelas corporações, para esse fim, né, para não contabilizar. Então, aí dificilmente você consegue contabilizar o quanto da renda essa faixa da sociedade absorve. Mesmo para nós, que vivemos, tem certas coisas que nós ganhamos que não vêm através do salário. Muito pouco. Claro, comparado com os executivos é nada. Mas, por exemplo, a gente não paga escola pública. A gente não paga a escola. Bom, tem gente que põe filho na escola privada e paga, né? Mas a escola não é paga pela gente. Você não paga uma mensalidade na escola. Ou no posto de saúde, ou na vacina que você toma, né? Ou quem usa o serviço público de saúde não paga por ele. Paga através dos impostos indiretamente. Não é isso? Então, isso não aparece no cálculo do que entra na sua cesta de consumo. E é cesta de consumo. Médico, escola e tal, é cesta de consumo. Essas coisas aí, mas são um negócio desse tamanhinho perto daquilo que acontece com 1% superior. Este funil, ele é mais aguçado, mais afunilado em sociedades como a americana e a brasileira. São padrões parecidos. O Brasil é muito americanalhado. Não é americanizado, é americanalhado. É uma cópia meio piorada dos Estados Unidos, em muita coisa. Em muita coisa é uma cópia piorada, então é americanalhado. Então, essa distribuição, você fica assombrado com o que os setores superiores abocanham. Isso aqui para Estados Unidos. Agora, quando você compara os países, você vê que o coeficiente de Gini é quanto mais alto, mais desigual, né? Quanto mais alto o índice, mais desigual o país é. Você pega todos esses países, o chamado Clube dos Ricos, Clube dos Países Desenvolvidos, os Estados Unidos são o país mais desigual deles. Você vai pegar a Finlândia, a Suécia, os Estados Unidos. É o mais desigual desse clube dos países ricos. O modelo de sociedade deles é baseado na polarização, justamente, no distanciamento. No distanciamento mesmo. De renda, de classe, de raça, de tudo. É uma sociedade muito polarizada. E aqui já é um quadro do crescimento não da desigualdade, mas da pobreza em termos absolutos. Quer dizer, do número de famílias pobres ou abaixo do chamado nível de pobreza, quer dizer, gente que não consegue ganhar o suficiente para viver. Famílias, né? Não pessoas. Famílias que ganham o menos do que o necessário para comer, beber, morar e assim por diante. Então, é mais ou menos um quadro da população pobre dos Estados Unidos, que também foi reduzindo, né, durante o período do pós-guerra, né, 50, 60, 60 anos, não sei o quê, estagnou ou ficou mais ou menos no mesmo nível até perto de 1980, e depois dessa época, o nível de pobreza ficou num patamar, já atingiu um patamar muito alto. Esses 35 milhões de pessoas, aqui são em milhões, em milhares, né? Então dá 35 milhões de pessoas. Esses 35 milhões de pessoas são os pobres, ou aqueles que estão no chamado abaixo do nível de pobreza, quer dizer, não ganham o suficiente nem para comer a sua dieta mínima, nem para morar, nem para vestir, nem para coisa nenhuma. Então, abaixo do chamado nível de pobreza absoluta. 35. Calcula-se que hoje estão em perto de 45 milhões de pessoas. 15% da população americana está abaixo do nível de pobreza. São os que recebem o chamado food stamp. Esse programa foi criado durante a Depressão, lá nos anos 30, pelo governo Roosevelt, era uma espécie de cartão de comida. Um ticket de comida, agora é um cartão mesmo eletrônico, um cartão eletrônico, para pessoas que estavam abaixo do nível de pobreza. Foi inventado durante a Depressão, cobrindo muita gente, etc. Depois foi abolido durante o período rico, começo dos anos 60 ele deixou de existir, final dos 50, começo dos 60, deixou de existir, e foi posto em prática no final dos começo dos anos 70 já. Começo dos anos 70 o food stamp foi reativado e foi crescendo. Hoje calcula-se que
45 milhões de pessoas recebem esse tal cartão para nível elementar de comida. 45 milhões de pessoas. Relativamente sim. Você tem esse tipo de intervenção, por exemplo, que é o quê? Para segurar. Porque o básico é o seguinte: as pessoas famintas têm vários problemas da fome. Uma delas é que as pessoas morrem, outra é que elas ficam doentes e transmitem doenças. Outra é que elas incomodam na rua. Entendeu? Elas atrapalham a vida, né? Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Entendeu? É isso. Outra é que elas podem ter umas ideias. Começa a ficar meio maluca, dá tiro, enfim, pode ser perigosa também. Ficam gente perigosa. Não, quem joga bomba em geral não é pobre, é rico. Você vê que esses caras que dão tiro e tal, não são, geralmente são filhos de classe média. Hein? Isso também é outro fenômeno outro fenômeno interessante. Mas vejam bem, isso aí o Estado americano tem que tomar cuidado por vários motivos. Alguns desses inspiradores dessas políticas têm motivos humanitários. Outros têm motivo de cálculo. Pô, se a gente deixar isso aqui, vai ser uma sociedade insustentável, não segura. Não é? Então, você tem políticas como essa, a política da grande sociedade. Nos anos 60, o governo Lyndon Johnson criou todo um sistema de apoio social, de apoio médico, Medicare, Medicaid, políticas de auxílio médico, alimentação, integração racial, direitos civis e assim por diante, nos anos 60. Para o quê? Para pegar os pobres e os excluídos em geral da sociedade americana, os negros, depois os latinos e assim por diante. Para pegar essa faixa da pobreza ou daqueles que não tinham acesso a serviços públicos, não só dinheiro e comida, mas também a serviço público, educação, por exemplo, ou apoio médico. Até hoje o sistema de saúde americano não existe. Não tem sistema de saúde nos Estados Unidos. Se você for pobre e cair na rua, você morre na rua. Não tem esse negócio de... O sistema de saúde deles é muito pior que o brasileiro, por incrível que pareça. E Obama tentou criar um planinho chamado Plano de Saúde Básica, aí, né, barato, e nem isso a classe médica e os ricos americanos aceitaram, né? Chamaram de nazista, o diabo, porque ia socializar a medicina. Então não tem isso aí. Não tem plano de saúde. Você tem um plano de atendimento de miséria, de alimentação básica para esses 45 milhões. E é só. E é isso. É isso e basicamente é isso. Não tem mais nada. Pobre é preguiçoso e burro. Ué, é simples, meu. Pelo mérito, todo mundo sobe. É uma sociedade aberta. A sociedade americana não tem classes. Eles dizem, é uma sociedade que nasceu sem castas e classes. Se você se esforçar e tiver um pouco de tutano na cabeça, você é substância, massa cinzenta, a sua pilha funcionar, você encara e sobe. Se não, não. E aí a gente vai dar um jeitinho de você não morrer. E também não ficar espalhando peste. Mas é isso. Você tem essa convicção da igualdade. E é interessante, porque isso está atrás essa mitologia do mérito, da meritocracia, da oportunidade, da mobilidade social. Essa ideologia é que sustenta muitos outros mitos americanos. O mito da escola, por exemplo. A escola é a oportunidade. Ou a escola é o caminho de correção das desigualdades e aquele instrumento que permite você subir na vida. Isso é uma mitologia americana muito forte. Quando é puro mito mesmo. A escola não corrige desigualdade nenhuma. E o que corrige, inclusive, melhor desempenho na escola não é se a escola é melhor, se o professor é melhor, se o livro didático é melhor. Isso é importante, claro que é. O que melhora o desempenho das crianças pobres é comer e morar. É isso. É só isso. Não tem segredo. Não tem segredo. Reforma da escola, esse negócio de reforma da escola, melhor métodos, não sei o quê, melhor livro, professores mais bem treinados. Claro que isso é importante. Se o professor ruim não presta mesmo porque o cara coma bem e viva bem. Se tem um professor que é uma besta,
não dá certo. Né? Ou se tem um livro que diz coisa errada, também não vai dar certo. Mas não é isso que melhora o desempenho. Quando você faz as análises da sociedade americana, um pouquinho de dinheiro para a família, para ela comer melhor e morar melhor, já melhora o desempenho escolar da criança. Aliás, isso não é nos Estados Unidos, é no Brasil. No Brasil, recentemente fizeram uma descoberta no Nordeste de que o fato delas estarem comendo, as crianças estarem comendo melhor por causa dos programas de alimentação, do Bolsa Família, não sei o quê, melhorou em 15% o seu desempenho escolar. Mas não é segredo, gente. Não é segredo. Em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo descobriu que, dando comida para as crianças, transporte, material escolar, elas melhoravam de rendimento. Isso é investimento em educação. Tinha muito deputado lá, aquele idiota do Ivan Valente, que saiu dizendo que aquilo não era investimento em educação. Ele foi contra isso. É um idiota completo. Idiota completo. Um idiota completo porque não percebia que isso aí não percebia. Não percebia que não quis perceber. Não percebia que isso aí era um investimento fundamental para a criança. Porque era a maior parte das crianças, criança pobre e criança rica tem doença quando é criança. Toda criança tem, como é que chama, dor de ouvido? Oitite, né? Toda criança tem problema de respiração, respira mal, enfim, asma, o escama. A diferença básica é que rico cura e pobre não cura. Aí a oitite da criança pobre vira uma deficiência auditiva e também de fonação. Ela aprende menos a língua por causa dessa deficiência. Vai acumulando com o tempo. Deficiência visual. Pô, tem criança que não enxerga, é distraída. Não enxerga, não presta atenção, né? Não, é porque não enxerga. E aí desiste de prestar atenção, porque não enxerga direito. E isso vai acumulando, e aí, quando ele tiver 15 anos, vão descobrir que ele era míope. Não é? Asma. O número de horas de aula perdido por criança por causa de asma, de crianças pobres por causa de asma, é impressionante. Aqui como nos Estados Unidos. Tem N pesquisas sobre como saúde e moradia estragam a vida de uma criança a ponto dela não produzir academicamente. Acabou com a vida da criança. Simplesmente um pouco de dinheiro, uma moradia um pouco melhor, comida melhor, já muda radicalmente a vida dessas crianças. Só que você tem a história de que a escola não deve tocar nisso, porque a escola vai melhorar os professores, melhorar os aparelhos, não sei o quê, os métodos, os livros. Isso é outro problema, é o problema dos programas sociais de welfare state, de programa de bem-estar social. A sociedade americana não tem programas de bem-estar social, tem muito poucos. E joga tudo na coisa da escola, porque através da escola diz, só não vence quem não se esforça, quem não é inteligente. Aí essa mitologia vai se reproduzindo e vai justificando a desigualdade. Não, isso é claro. Os americanos exportam essa ideia para o mundo inteiro. E é por isso que no Brasil nós temos tanta ONG de desgraçado que não tem o que fazer, de dondoca que não tem o que fazer, criando, eu falei da Ayrton Senna, a Viviane Senna, uma boboquinha que pega dinheiro público chamada renúncia fiscal, né, deixa de pagar imposto, para fazer sacanagem, para dizer que está ajudando milhões de crianças no Brasil. Viviane Senna, Maria Alice Setúbal, Gilberto Dimenstein, criança esperança ou sem esperança, amigo da escola e não sei o quê. Isso aí, na verdade, tudo bem, às vezes você pode desenvolver um software bom, um material escolar bom, pode ser. Pô, com tanto dinheiro que esses caras põem, uma coisa boa eles vão fazer de vez em quando, né? Só que isto realmente não é o que tem impacto na produtividade do aprendizado e tal, na melhora do aprendizado. Isto não há lugar melhor para conservador do que essa parolagem, toda essa conversa mole da reforma da escola. Você repare, só tem gente filha da puta, desculpe a expressão, apaga a gravação. Só tem filho da mãe nesse meio, só demagogo. Só não, estou exagerando. Tem até gente bem intencionada que também entra nisso, mas é raro. O filé mignon disso aí é só desgraçado. O filho de Deus não ganha dinheiro nenhum, meu. Que isso? Jesus Cristo? Ora, nem a mãe dele cuidou dele direito.
Ah, é. Jesus é o caminho, eu sou o pedágio, né? Tá certo. É que nem o Batman, né? É. É que nem o Batman. O personagem do filme, tem uma fundação, né? Fundação, o que, que é mesmo? Wayne, né? Fundação Wayne, é o nome dele, é o sobrenome dele, né? Fundação Wayne, né? Tal, peripipi. Ele é o ricaço, né? Gotham, a cidade é uma cidade que só tem gente desgraçada, assassino, um negócio de lascar, né? Aí você olha, pô, mas os desgraçados são tudo desdentado, pobre, esculhambado, né? Então você fala, pô, e aí tem uma divisão de classe, né? De grupo social, né? Claro, né? Então o cara é empresário e tem uma fundação. Quer dizer, durante o dia ele cria a desigualdade através da empresa dele, da indústria dele. E à noite ele sai vestido de Batman para matar os desgraçados, né? Não, ele vai perseguir os desgraçados que ele criou. É mais ou menos o que a gente faz no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Esse é um elemento forte, essa ideologia é um elemento forte de estabilidade na sociedade americana. E é importante que ela seja mantida. A crença na escola, na mobilidade social, na justiça, na igualdade, todos podem chegar. Quem sabe até um preto vira presidente. Quem sabe até amanhã uma mulher vira presidente, uma latina. Pode ser, a Jennifer Lopez daqui a pouco vai virar presidente. Pelo menos vai ser mais bonita que o Obama. Né? Bom, depende do gosto, né? As mulheres devem achar o Obama mais bonito que a Jennifer Lopez. Mas você pode abrir esse tipo de brecha, né? Para justificar, né? Daqui a pouco você vai ter mitos desses sendo reproduzidos até desse jeito. Eu estou ironizando a história do presidente, porque, de certo modo, tem toda uma carga exagerada em torno de que, pô, pela primeira vez na história, num país que é de um racismo desgraçado, né, de repente chega um presidente que é negro. É uma inovação impressionante. É. Milton Friedman. Isso é um dos grandes ideólogos do neoliberalismo. John Kenneth Galbraith. James Galbraith. Filantropia. E como que está isso hoje? Assim? Porque o outro, James Galbraith, combatia exatamente essa questão, colocando a maior participação do Estado. E hoje, como que está essas duas linhas de pensamento? Isso aí a história nos Estados Unidos chama isso aí a visão, o conflito entre os liberais e os conservadores. Hoje, os liberais estão mais no Partido Democrata e os conservadores estão mais no Partido Republicano. Nem sempre foi assim na história americana, mas hoje os liberais estão mais no lado dos democratas. Não. É que nos Estados Unidos, liberal lá quer dizer o cara que é reformista, social-democrata, digamos. Tal. Os caras que são partidários da intervenção do Estado, dos programas de welfare state e assim por diante, são chamados liberais. São os reformistas. E os conservadores são os ultraliberais, neoliberais, ou aqueles que dizem que o Estado tem que sair, que cada um que se vire, se for esperto e
e trabalhador vai subir na vida, assim, por essa ideologia do mérito, né? Então, esses dois polos são dois polos da sociedade americana, inclusive da elite americana. A elite americana tem um ladinho dela lá que é meio reformista e outro lado que é ultra conservador, né? Então, você tem esse confronto, né? O Obama, de certo modo, representou a vitória de um desses lados, né? Do lado mais reformista. Qual igreja? Bom, vamos começar pelo seguinte. Os Estados Unidos têm uma tradição religiosa também muito forte, apesar das coisas... Bom, eles são tão capitalistas, tão materialistas, também são extremamente religiosos. Tem uma formação religiosa muito forte nos Estados Unidos. As igrejas tiveram um papel muito forte em tudo nos Estados Unidos, na criação das escolas, na criação da cultura, até na criação da música, né? A música americana nasce nas igrejas. Toda grande cantora americana começou a cantar onde? No coral da igreja. No coral da igreja. Enfim, até as cantoras brancas, não só porque é muito conhecida a história dos corais de igreja da música negra, mas as cantoras brancas também começaram a cantar em corais de igreja. As igrejas protestantes são uma festa musical, não é? Muito criativa. Então, as igrejas tiveram um papel muito importante na formação da sociedade americana. E tem uma elite protestante anglo-saxônica, mais, digamos, quatrocentona, ou quatrocentona, né, americana, que é muito forte. É a chamada elite protestante americana, que, inclusive, nas escolas, por exemplo, evitava a entrada de negros, judeus, católicos. Os católicos e os judeus eram frequentemente perseguidos em escolas protestantes, as grandes escolas, grandes universidades. Judeus não podiam entrar nas escolas, nas grandes universidades da costa leste, naquele lado desenvolvido, nordeste americano, até muito pouco tempo. Tinha um sociólogo americano famoso, o mais criativo deles, Robert King Merton, né, que ele não chamava Robert King Merton. Eu esqueci o nome dele agora, era Moses Rabinovich, qualquer coisa. Ele era judeu. Ele trocou o nome, americanizou o nome, para Robert King Merton. King ele botou de brincadeira, inclusive, para dizer, eu sou o rei do pedaço. Robert King Merton é um nome que ele adotou para não ter mais o nome judaico. Os judeus eram perseguidos, se impedia os judeus de entrar nas escolas, desde o começo do século XX. Depois, é claro que isso foi mudando, eles foram conquistando um espaço forte na sociedade americana. E essa resistência era também forte com relação aos católicos. Praticamente os católicos tinham suas escolas separadas, suas universidades separadas e assim por diante. Então, você tem também divisões religiosas dos Estados Unidos que são importantes, não é? E as igrejas tiveram um papel importante também na formação dessa cultura da filantropia ou do ajuda aos desgraçados, né? Distribuição de ajuda à miséria. Mesmo em cidades grandes, você tem as chamadas filas da sopa em Nova York, em Chicago, em qualquer canto. Você vai nas zonas pobres de Nova York, no Lower East Side, no lado baixo de Manhattan, do lado leste, assim, que era uma região tradicionalmente pobre de Manhattan. Tem as igrejas distribuindo sopa, lá, o famoso sopão dos pobres. Tem uma tradição também de filantropia religiosa nesse sentido, e que, de certo modo, reforça a ideia de que você tem o apoio à pobreza vindo do setor privado, que isso, de certo modo, justifica a saída do Estado dessa área, né? Não precisa ter. E a filantropia no campo da educação, sempre se partiu muito. Você tem a mitologia de que as universidades privadas são sustentadas por filantropia, doação, né? Uma mentira desgraçada. As doações privadas para o orçamento das universidades não passam de 3% do orçamento. 3%. Não é nada. Eles são só a gorjeta que eles pagam para os seus filhos entrarem lá. Entendeu? É a propina para os seus filhos ricos entrarem nas grandes escolas. Mas não sustenta a escola, de jeito nenhum. Então, você tem toda uma ideologia que está mesclada também com a religião, né? Que é muito forte. E a religião teve uma importância muito grande na história americana por uma coisa que foi muito positiva para eles. A expansão da alfabetização. Por causa da obrigação da leitura. É a diferença do protestantismo com relação ao catolicismo.
O católico se comunica com Deus através de um intermediário, né? O padre, né? O padre escuta lá os seus pecadinhos e tal, não sei o quê, você vai lá e fala com ele, ô padre, sabe o que eu fiz? A minha vizinha, sabe aquela? Então, não sei o quê. E você conta para ele, depois ele vai contar para os outros, né? Esse cara. Mas você fala com Deus através do padre. E você lê a palavra de Deus através de quem? Do padre, né? Por isso que o drama do protestantismo, o cisma, né? Protestantes católicos, né? Lá no século XVI, era o quê? Traduzir a Bíblia. Porque os protestantes diziam, nós temos que ler a palavra de Deus nós mesmos, sem o intermediário. Então, para ler a Bíblia, você tinha que ser o quê? Alfabetizado, né? Então, você tinha a escola dominical dos protestantes, tinha que ensinar as crianças a ler e também a falar e pregar, a ser oradores, e líderes religiosos, líderes da comunidade. Então, a igreja era, ao mesmo tempo, alfabetização, criação de liderança, de responsabilidade social, era uma escola cívica, digamos assim. E criou muita gente desse jeito. Nessa prática, inventou muita liderança, criou muita liderança. E os católicos nos Estados Unidos saíram atrás, porque perceberam que tinham que fazer a mesma coisa. Então, eles também foram criando escolas, etc. É diferente da história brasileira. Nos Estados Unidos, você tem escola desde que os colonizadores chegaram lá. No Brasil, você não tem escola. Os jesuítas criaram uma ali, outra aqui. Por quê? As crianças tinham professor, os ricos tinham professor particular, quando tinha família, porque eles não vinham com família. Não é? Ou então, quando tinham filhos que estudavam aqui, iam depois fazer escola em Portugal, né? Em Coimbra, não sei mais aonde e tal. Então, você tem histórias diferentes que estão ligadas, né, à cultura, à forma de organização, inclusive das religiões, né, o papel, né, que elas tiveram na formação do país. Tal, né. Mas são detalhes são detalhes da história que depois fazem diferença. Né. E, às vezes, para o bem, às vezes, para o mal também. Isso cria também certo tipo de, eu falei agora da expansão da alfabetização por causa do protestantismo, associado ao protestantismo. Mas isso também teve um efeito, que foi a criação dessa elite imune à mudança, né? E que se defende com unhas e dentes da entrada dos recém-chegados. Né? Os italianos, os judeus, os negros, os latinos são sempre segregados. E esses grupos vão criando mecanismos de defesa, organizações de defesa, como a máfia. A máfia é uma organização de defesa dos imigrantes italianos. Depois vira uma organização criminosa, obviamente. Mas era uma organização de autodefesa. Né, como, na verdade, surgem as diferentes máfias. As máfias surgem assim. A Cosa Nostra era na Itália, a máfia... a Cosa Nostra é um nome italiano, né? Aí aqui, depois esse nome foi usado nos Estados Unidos também, se chamava de Cosa Nostra, inclusive pejorativamente, né? Quer dizer que era uma coisa de italiano. Mas era uma organização de autodefesa que depois virou uma organização criminosa bem-sucedida. Né? Mas todos os grupos minoritários tendem a criar suas máfias, porque é o jeito deles se defenderem, né, do cerco. É óbvio. É um mecanismo de autodefesa. Tem a máfia judaica. Aliás, a máfia judaica era mais forte nos Estados Unidos que a máfia italiana. Os dirigentes da máfia eram mais numerosos entre os judeus do que entre os italianos. Engraçado isso, né? Tem vários estudos sobre isso. Talvez porque eles tivessem mais treino para certas coisas que os italianos, que eram menos ágeis na organização dos negócios. Não é Schneider? Não, mas é verdade. Eu vi um estudo sobre a máfia de Chicago, a famosa máfia de Chicago, nos anos 30 e 40, a proporção de dirigentes que eram italianos, que eram os dois grupos étnicos fortes, né? Italianos e judeus, que dividiam a direção da máfia, né? Meio a meio, mais ou menos assim. E olha que os judeus eram muito menos numerosos que os italianos. Né? Então, né? Mas eram bem organizados. No Poderoso Chefão aparece um desses líderes lá negociando com o... Como é que chama? O Corleone. É um cara que vai para Cuba e tal, lá era um da máfia judaica. Vocês lembram disso? Assista o filme de novo, vocês vão ver. Então, são mecanismos de defesa das minorias. As minorias criam mecanismos de defesa. Os judeus criam, os japoneses, os chineses, né? Os coreanos, os italianos, mecanismos de defesa que depois podem, eventualmente, virar organizações criminosas. Né? Voltando mais para 2013, eu fico pensando, né, principalmente a partir da favela, onde eu moro, onde a gente milita, onde a gente tem que fazer a luta também.
não só ali, mas como na cidade também, mas a partir dali nós vamos mais. Essa ilusão, né, que está na subjetividade. Todo favelado está feliz hoje, uma grande maioria, porque está podendo consumir, está podendo ir num restaurante, passar o cartão. E só que a luta nem anda. A gente está vendo ali a miséria dentro da favela. 2 favelas, 3 favelas dentro do Santa Marta. Na Maré tem milhões de favelas dentro da Maré. Então, como Bolsa Miséria ingessa a luta, como essas ferramentas, essas reforminhas ingessam essa luta, e como é difícil a gente fazer um diálogo desse para poder pensar que você não emergiu, não evoluiu, e sim só teve uma melhoria de poder consumir. Isso é uma coisa difícil. Sem rádio, sem jornal, sem TV, nossa, falando essa... Imagina esse debate agora, claro, com a linguagem mais coloquial, para todo mundo entender, né? Lá na favela agora, numa rádio comunitária. Mudaria alguma coisa ali. Agora, quando eu já falava disso, no Santa Marta não tem rua, é só escada. Não sei se você já foi em Santa Marta. Não, tem várias favelas que só tem escada. Eu estou falando aqui, né? Aqui, na Zona Sul, Santa Marta só tem escada. Outras favelas tem rua, chega de carro. Então, sempre eu falei... Gente, ou de moto, né? Ou de moto, como Rocinha, Cantarado, Maré. No Santa Marta, não. Só vocês tem que subir a pé. Não tem jeito. Está convidado para subir os 788. Não, muito obrigado. Mas... não quero morrer a segunda vez. Bondinho, né? Mas só quando vai figura importante durante 2 minutos. Quando vai presidente, governador e prefeito. Então, eu sempre já falei isso, gente, a gente precisa, para morar no Santa Marta, de alimento de qualidade. Porque a gente gasta muita energia. Inclusive, eu levei uma nutricionista para falar como a gente como podemos se alimentar com esse salário mínimo dos mínimos para pagar aluguel, para comprar roupa, para se manter e ainda se alimentar. E foi um dos maiores debates na Rádio Santa Marta. Então, a gente precisa, no Santa Marta, ter muito mais qualidade de vida do que só consumir. Então, é muito difícil. Não, mas você tem que consumir, meu. Não, do que só comer é consumir. Então, mas só consumir. Ter geladeira é consumir. Se a geladeira conserva o alimento. Se não tiver isso, você está ferrado. Mas se fosse só alimento, as pessoas consomem mais outras coisas. Não, isso é inevitável. Infelizmente. Por exemplo, você vai comer uma comida caseira, o cara vai comer aqui, ó, no McDonald's. Meu caro, isso acontece... consumo, Sabe quem come a pior comida nos Estados Unidos? Os pobres. Comida ruim e cara, quem come nos Estados Unidos são os pobres. Come aqueles hambúrgueres cheios de porcaria e acham ótimo. Então, isso que eu estou falando. Isso você tem uma coisa que é quase que inevitável, você só muda com muito tempo. Agora, uma coisa que é importante, você, em situações, a situação não é do Brasil não é excepcional, quer dizer, não é exceção. Você tem muitos países assim, inclusive países ricos como os Estados Unidos. O que você tem? Você tem um determinado... O que você tem em situações como essa? Você tem quando determinadas melhoras ocorrem na vida do indivíduo, é normal que ele avalie positivamente isso. Se ele não avaliar, ele é louco, esquizofrênico. Se ele achar que a vida dele piorou, se está comendo mais, vivendo mais, e podendo ter uma geladeira, bom, ele é doente, né? Interna no hospício. Que é normal que ele sinta, que ele diga, melhorou a vida. Senão, se o cara achar que quanto pior, melhor, quem pensa que quanto melhor, melhor é intelectual, não é o povo. Ou, como dizia o Joãozinho 30, quem gosta de miséria é intelectual. Não é? Agora, é normal que você tenha esse tipo de reação. Querer mais é uma questão de tempo e é uma questão de... Bom, para isso que a liderança política serve. Agora, se a liderança política chega e vai dizer para o cara, não, você está vivendo, você não pode querer consumir mais, isso aí você vai se ferrar. Pode estar certo, vou te dizer francamente. Você se ferra se você for... Né, você perdeu você criou inimizade, o cara não vai te escutar mais, etc. Na verdade, o que você tem que dizer para o cara é que ele tem que querer mais. É outra coisa. São outros 500. É outra coisa. Então, que ele tem que ter... morar melhor, tem que ter escola, que tem que ter posto de saúde, que tem que ter endereço para poder receber carta ou CEP,
Por exemplo, uma das grandes coisas que... Me lembro da primeira prefeitura do PT em São Paulo, foi a Erundina, foi uma coisa da reurbanização das favelas. Uma coisa meio besta para a gente, que era o fato de fazer rua nas favelas e ter número de CEP. Ah, que coisa besta, que coisa de burguês, né? Caramba! Porque você recebe carta e telegrama. Faz uma diferença brutal. Essa história de você ter talão de cheque. Né? Pô, que consumismo ter talão de cheque, o negócio da Caixa Econômica. Né? Você pode abrir conta sem fazer depósito, aquela história de ter, que o banco geralmente quer que você deposite para abrir conta. Né? Ah, isso não tem importância sim, porque isso aí é para você fazer qualquer compra. Você compra, o sistema de crédito no Brasil é cheque pré-datado, né? É essencial. Então, essas coisas são conquistas que vão assim, devagarzinho, e parecem bestas. Mas você tem que, seguir... Eu não acho que reformas paralisem a luta ou diminuem o ímpeto da luta. Pensar assim é jogar no pior. E jogar no pior, você vai ser isolado o resto da vida. O resto da vida. Eu fui assim, levei muita porrada nos anos 70 por causa disso. Eu não apanhava só da polícia, apanhava dos operários. Quando vinha com essa conversa, aí eu percebi, pô, estou fazendo alguma coisa errada. Não é? Tem que mudar a estratégia. Agora, como é que você consegue fazer com que uma conquista parcial não seja uma coisa que refreie a luta, mas que peça mais? Isso aqui, isso exige, ó. Isso exige, sério. Você está certo. Tem que criar meios de comunicação, mas tem que criar meios de comunicação inteligentes. Se a gente criar um jornal chato, que só fala bobagem ou que só faz discurso político inacessível, que diz você é idiota, você precisa fazer não sei o quê. Pô, aí você está ferrado, porque você está produzindo uma comunicação que não vai. Você tem que arrumar um jeito de fazer a comunicação ser criativa, ser divertida, ser provocativa, gerar desconfiança nas pessoas, gerar minhoca, curiosidade, isso aí. Agora, isso não tem receita. Acho que ninguém tem uma receita pronta. Você tem que ficar inventando, né? Os meios para isso é que eu acho que são mais problemáticos. Por exemplo, como é que essa história de ter rádio ou jornal? Pô, isso não custa pouco. Não custa pouco e você tem limitações legais. A gente conseguiu fazer isso que você está falando, mobilizar através não só da música, mas da informação, mas uma informação bacana, uma informação que aglutinava. A nossa rádio foi fechada, fui preso, processado. Até hoje tem que pagar aí 5.600 e eu estou jogando na conta do Arthur. Ele que ajudou junto com o NPC. Ele é o criminoso. Ele que é meu advogado. Auxiliar de criminoso. Não, mas a gente conseguiu, então por isso que a nossa rádio foi fechada. Sei. Começou a aglutinar e juntar as pessoas. Todas as classes. Isso aí é uma batalha que tem que conseguir, o direito da rádio livre. Teve uma ocasião até que inventaram que rádio livre derrubava avião, não era isso? Nunca existiu na história do mundo. Mas os donos, na verdade, quem inventou isso foram os donos das grandes rádios e os pastores, né? Que tinham as suas rádios comerciais. Né? Aí inventavam que... A gente falava assim, no Santa Marta aqui, a gente falava, gente, rádio pirata, derruba avião. Vamos pensar, a Rádio Globo está do lado do aeroporto Santos Dumont. E por que não derruba nenhum avião? Porque é a nossa que nem atinge. O Flamengo vai derrubar. Aí as pessoas ligavam, é mesmo, né? Gente, vamos... Aí, mas pode estar falando de outro avião, hein, meu? Pode estar falando de outro avião, hein? Não, mas para a população, ela pensava o quê? A gente está aqui na favela, vai cair um helicóptero em cima da gente. Imagina cair um helicóptero, um avião na favela, vai destruir a favela. Aquele que está ali passando em cima. Então a gente falava, gente, a nossa rádio é tão com uma potência tão baixa que não derruba nem mosquito. A Rádio Globo, que pega no Rio de Janeiro inteiro, está do lado. Até atrai o mosquito, né? Então, aí as pessoas começavam a apoiar mais a rádio, porque isso é um diálogo para separar. Tá certo. Não vamos apoiar a rádio pirata. Aliás, começa pelo nome, né? Pirata. Pirata. Mas eu vou mostrar uma outra coisa para vocês, só o último quadro que eu vou mostrar dessa série. Isso aqui, ó. Eu ia mostrar um mapa da cidade também. Isso aqui é uma linha do metrô de Nova York. Não é a linha propriamente, é um gráfico representando a linha. Nova York é uma cidade é uma cidade grande, né?
que tem um núcleo principal, que é uma ilha, assim, a chamada Ilha de Manhattan, né? Que é o miolo, o país mais, o lugar mais rico do mundo, mais charmoso, não sei, tudo é assim, o umbigo do mundo, né? O umbigo do mundo, né? É uma ilha assim, uma ilha norte-sul, assim, né? Bem estreitinha. E aí tem um metrô que vai norte e sul, né? Várias linhas cortando norte e sul, algumas poucas linhas assim na transversal, né? Que liga para os bairros fora da ilha, Queens, Brooklyn, que são bairros distritos, né? Ou bairros fora da ilha principal, não é? Então as linhas do metrô fazem. Aí teve uma revista americana, a New Yorker, que fez uma brincadeira, que não é uma brincadeira. Pegou o mapa da renda dos distritos, né? De cada pedacinho da cidade, a renda média, e foi colocando em cada estação o valor da renda média. Por exemplo, essa aqui é uma linha que eu usei muito para visitar uma escola lá em Nova York, né? É uma linha, chamada linha 5 do metrô, que saía lá do Brooklyn, já era de um distrito periférico da cidade, né? Um bairro tradicional de italianos e judeus, etc., né? Que é fora de Manhattan. Vem de lá, atravessa o rio, entra na cidade, né, pelo sul, e vai em direção ao norte até o Bronx. O Bronx é um bairro que também, um distrito que fica fora da ilha, né, que é no extremo norte. Depois ainda do Harlem, o bairro negro. O Harlem é o lado norte da ilha, né? Então, isso aqui não é o trajeto da linha. Isso aqui é um gráfico representando cada um desses pontos uma estação. E aqui o nível de renda da região, dos moradores da região. Então, aqui o Brooklyn, aí entra na ilha, Manhattan. 150, 140 mil, 100 mil, 110 mil, 120 mil de renda média anual. Renda média, não é? Essas são as estações dos bairros ricos. Aí você eu pegava o trem aqui na 86, o metrô. Aqui. Eu estava alojado num lugar aqui, na 81, mais ou menos. Aí peguei um metrô aqui. E eu ia visitar uma escola que ficava aqui, no Bronx, South Bronx, no sul do Bronx. Quanto tempo aí pra lá? 15 minutos. Em 15 minutos, você saía de 110 mil para 16.580 de... Isso aqui é o Harlem, o bairro negro e hispânico também. Hoje tem as duas coisas, negros e hispânicos, latinos. E aqui é mais hispânico ainda do que negro. A minoria hispânica... Malcolm X é o Harlem, mas é o outro Harlem do lado oeste, se não me engano. É porque é o lado oeste do Harlem, esse aqui é o lado leste do Harlem. Não é outro porque é a mesma faixa, assim. Só que um fica no lado leste e outro fica no lado oeste. A distância, tudo. Todo o Harlem é um bairro da população negra, é uma espécie de gueto negro. Na verdade, originalmente era judaico. E os judeus eram donos dos imóveis lá. O conflito entre judeus e negros... Por que o movimento negro nos Estados Unidos, lá nos anos 60, 70, começou a entrar nessa história de ser islâmico, muçulmano? Inclusive Malcolm X, Martin Luther King não, Martin Luther King era protestante. O lutador, Muhammad Ali, assim por que eles entraram nisso? Para se opor aos judeus que eram donos dos imóveis onde eles moravam. Era um conflito entre os proprietários e os inquilinos, né? Um conflito engraçadíssimo, né? Porque eram os judeus que, quando foram enriquecendo, saíram do Harlem e foram para os bairros mais ricos, né? Saíram do Bom Retiro e foram para o Melhor Retiro. Já ouviram essa expressão? Bom Retiro é o bairro judeu tradicional de São Paulo. Quando os judeus ficam mais ricos, judeus Bom Retiro, tem a lojinha, são pobres, tal, os imigrantes. Quando os filhos ficam ricos, eles vão para o Melhor Retiro, que é o bairro chique de Higienópolis. Então a gente chama o Higienópolis de Melhor Retiro, né? Porque o Bom Retiro é para os pobres, para os judeus pobres, né? Os migrantes, né? Mas aí o que acontece? Você tem essa mudança radical em 15 minutos. E o que essa mudança significa? Não significa só mudança de renda.
significa uma coisa muito importante também, que é um traço da sociedade americana, que as pessoas não se dão conta de como ela é importante, que é a influência do poder local, da renda local, do pedaço da vizinhança, sobre a qualidade de vida. Viver no Bronx não é só ser mais pobre, é viver num lugar onde só tem pobre. E só tem pobre, só tem situação desesperadora. Os serviços são piores, tudo é pior. Não é? Claro que o desespero é maior e também as pessoas, quem é criminoso também se esconde lá com mais facilidade do que no bairro rico, porque é mais difícil se esconder. Não é? Vai dar na vista. Não é? Então, você tem um monte de situações difíceis para quem mora ali. Além de tudo, como todo mundo é pobre, não tem como viver, a situação é muito mais difícil em qualquer... No verão, no inverno, você está ferrado. No verão, porque faz 45 graus, você não pode ligar ventilador, porque a energia elétrica é cara. E no inverno, você não pode comprar aquecimento, e você vai ficar com asma e bronquites e pneumonia, porque baixa 15, 20 graus abaixo de zero, e você não tem dinheiro para pagar o aquecimento. As escolas são assim também. Uma escola aqui, mesmo escola pública aqui, vive com o rendimento, porque a administração é do distrito, a administração, o financiamento depende da riqueza da vizinhança. A administração é local. E o financiamento, de repente, reflete a renda local. Então, você vive aqui, é uma escola subfinanciada. Você entra numa escola aqui, uma escola média, no high school aqui, o que eles chamam de biblioteca é um porão úmido que não tem livro suficiente para as crianças. As crianças têm que dividir o livro, porque não tem um livro para cada criança. Porque eles também não têm um programa nacional de livros escolares. É engraçado, o programa brasileiro é um programa modelo no mundo. Programa Nacional de Livro Escolar, que tem história, o governo federal compra os livros, manda para as escolas, etc. Eles não têm. Isso é um programa local, depende da renda local. A manutenção da escola, o pagamento dos professores, a contratação dos professores, tudo. Então, o que acontece para quem mora aqui? Ferrou, né? Vai ter a pior escola, o pior ambiente, a pior renda, os piores serviços de tudo. E vai ser mal visto também, obviamente, né? É o pessoal do Bronx, ou é o pessoal do Harlem. Né? Então, você imagina, você toma um metrô aqui, quando você chegou 15 minutos depois, você está no outro lado, você saiu do lado mais rico do país, o distrito mais rico do país, e passou para o mais pobre. Esse aqui é o distrito mais pobre do país. De mais baixa renda per capita. Isso significa a desigualdade, que não é só desigualdade de renda, mas é a desigualdade também de oportunidade. Porque, obviamente, essas crianças já não têm mais. Elas vão ter oitite e não vão curar, elas vão ficar cegas, vão ficar míopes e não vão curar, elas vão perder a aula por causa da asma e não vai ter jeito, vão comer mal, não vão morar num lugar, obviamente, onde eles não têm onde estudar, porque um lugar não moram 5 pessoas no mesmo quarto empilhadas, obviamente, né? Como em todo lugar pobre do mundo. Não é isso? O Bronx é assim. O Bronx é assim como é no Brasil. Então, aqui você tem uma espécie de pedaço do terceiro mundo dentro do primeiro. E é um pedaço muito grande. Muito grande. Não é por acaso que em Manhattan o Obama ganhou... Sabe qual foi a percentual de votação do Obama aqui, nessa região? 90%. 90%. Latinos e negros. 90%. Nessa última eleição. Sabe por que aconteceu isso? O Obama não fez quase nada. Pouca coisa para esse pessoal, mas fez alguma coisa que significou. Deu dinheiro para a construção de escolas, programas de educação de adultos, não sei o quê. Só nessa região aqui ele deu alguns 500 milhões de dólares para construir uma porção de escolas e ampliar as escolas chamado community colleges aqui. Cursos de educação para... chama-se inglês como segunda língua, quer dizer, todo imigrante tem que aprender o inglês, senão não trabalha, né? Então, todos os hispânicos vão entrar nas escolas, pelo menos para aprender inglês, né? Ou aprender a ser ajudante de enfermagem, ou aprender a ser ajudante de eletricista, sei lá o quê. Para entrar no mercado de trabalho. Isto aqui rendeu para ele 90% de
votação. O Mitt Romney aí desapareceu praticamente. Fez a diferença por causa do contraste, né? Do contraste brutal, né? O mínimo que o cara faz para essa camada social já era. Não, o mínimo é muito. É mínimo para quem. Assim, ele fez, mas tem pessoas ali, atores sociais ali, que falam que são lideranças que vão propagando isso. A gente vê isso aqui. Gente, não podemos deixar o PP sair. Os líderes comentaram. O governo está fazendo coisa. E aí vai. É óbvio que você teve. O Obama não existe sozinho. Claro. Dentro do território. Por isso ingessa mesmo a luta, né? Claro. Ingessa É isso que eu mesmo a estou luta. falando. Isso eu acho que isso eu discordo radicalmente. Isso não ingessa. Ingessa-se a liderança. Não, mas as lideranças são essas. Ah. Uma grande parte. Não, estou falando da liderança que não está nisso aí. Eu acho que Mas no caso de ingestão, nunca, senão você ia dizer que a luta sindical ingessa a luta dos trabalhadores, porque ganha aumento de salário e jornada de trabalho. Não ingessa. Não ingessa. Historicamente não ingessou. Hã? o exército continua ligado, matando. E o que tem a ver o exército com... Não, mas então, é o que eu estou te falando. Mudou o presidente, mas não mudou o sistema. Não, é claro que não mudou, é claro que não mudou. Você tem a mesma política externa do Bush, talvez, até em alguns casos até pior. Teve golpe na América Latina, né, em Honduras e no Paraguai, não é? Você teve até, em certo aspecto, foi até pior. Foi até pior. Você tem isso aí. Eu estou dizendo que não é o fato de você ter pequenas conquistas que ingessa a sua luta. Se você pensar assim, você vai dizer, é melhor não ter pequenas conquistas. Então você para de fazer sindicalismo. Você para de fazer reivindicação do movimento social. Porque senão, não, a gente vai ganhar alguma coisa, vai engessar, vai imobilizar, vai esfriar. Bom, gente, isso aí é raciocínio ingênuo de quanto pior, melhor. Quanto pior, pior. A pobreza não cria revolta, cria acomodação. Demanda nossa. Ele traz de cima para baixo. Não é bem assim. Não é bem assim. Sabe, você tem demandas que a demanda de ter, bom, por exemplo, a história de você ter escolas, ter ajuda para os pobres e ter distribuição de alimentação para quem está em situação de penúria. Não é bolsa miséria, meu caro. Entre viver e morrer não é miséria. É a diferença entre o seu filho morrer e viver. Você vai dizer para o cara que isso não faz diferença? Você perdeu, você perdeu. Me desculpe, mas você vai apanhar, e com justiça. E certo. Eu, Gisele, moradora da Maré, eu sobrevivi com um cheque cidadão, com Bolsa Família, com Bolsa Gás. Se não fosse isso, minha vida, eu não estaria viva hoje, com certeza. Assim. Isso pode ser a diferença entre sobreviver e morrer. É o sobreviver. Eu tenho ideia, eu tenho noção de que isso amanhã não é o que eu quero para... E aí é uma construção de... Aí você tem que fazer um futuro, né? Exatamente. E aí é fazer dia a dia. E aí é daqui a anos. Você tem que querer mais. É não querer para a sociedade, construir dia a dia. Mas é claro que isso, hoje, isso salva a vida de quem está passando fome. Construir Bolsa Família, Bolsa Gás, esse tipo de coisa. São políticas emergenciais ou adequadas. Mas assim, construir escola não é, gente. Pode ser. No caso do exemplo que ele deu, voltando para a questão Obama, ele construiu escolas. De uma certa forma, ele está entrando na infraestrutura pensando em médio e longo prazo. Então, eu acho que essas políticas, elas funcionam se for pensado junto, de repente... Eu vou dar um exemplo de uma política municipal desse tipo. Era uma vez uma cidade grande no Brasil, chamada São Paulo. Em São Paulo é uma cidade muito espalhada. Assim, o Rio é uma cidade assim, né? São Paulo é uma cidade assim. Né? Por isso, inclusive, que a violência que ocorre no norte de São Paulo, nos bairros da região norte, não é percebido nos bairros da região sul ou do centro, né? Porque a pobreza está muito distante, né? O tiro demora para chegar lá embaixo. Hã? Não, aí você tem os subúrbios pobres. Né? Bom, São Paulo é uma cidade assim. Qualquer trabalhador que mora em São Paulo, alguns anos atrás, para ser mais exato, uns
12 anos atrás, qualquer trabalhador tomava 2 ou 3 conduções para ir ao trabalho, 2 ou 3 para voltar. Pagava 3 passagens para ir e 3 passagens para voltar. Aí se inventou uma coisa chamada bilhete único, que o cara paga uma passagem só. Pega várias condições em 2 horas. Em 2 horas, portanto, ele paga uma passagem só para ir uma passagem só. Isso significa, para uma família da classe trabalhadora, algo como, atualmente deve ser uns 150 paus de economia por mês. Isto faz uma enorme mudança. Isso é uma política municipal e que fica. É o transporte subsidiado para quem mora longe. Ou então essa história de criar transporte para as crianças irem à escola, porque muita criança não ia à escola porque não tinha como chegar na escola. Aí você cria um ônibus que faz o leve-trás, chama leve-trás, leva as crianças para a escola, faz com que as crianças comam na escola, tenham uniforme, material de escola. Essas políticas são municipais, locais. Elas fazem uma enorme diferença na qualidade de vida das pessoas e dão uma oportunidade para elas tentarem imaginar, vão ter mais tempo, provavelmente, e mais renda para fazer outras coisas. O que elas vão fazer com esse tempo e com essa renda? Depende. Se nós criarmos coisas positivas, eu quero dizer, os que tenham algum tipo de ideia de mudança na cabeça, criarmos alguma coisa nova, nós vamos ter uma chance melhor para fazer isso. Se as pessoas demorarem menos tempo, por exemplo, para ir do extremo sul de São Paulo, Santo Amaro, e chegar no centro de São Paulo, as pessoas que moravam lá no escambau da zona sul de São Paulo, lá no canto mais pobre da cidade, para chegar ao centro de São Paulo e até o Brás, Moca, um lugar de trabalho, demoravam 2 horas e meia. Aí se cria um corredor específico só de ônibus, que reduz isso a 40 minutos. Mais ou menos, 1/3 do tempo. As pessoas vão ter mais tempo. Vão gastar menos. O que elas vão fazer com esse tempo e com o dinheiro? Depende do que a gente criar, do que a gente inventar. Se elas vão ter mais tempo, elas podem perder mais tempo com alguma outra coisa, podem ir. Não sou contra o cara ir no jogo de futebol, mas pode ficar tomando cachaça, ir no jogo de futebol ou ir no prostíbulo, tanto faz. Vai ter um tempo livre e dinheiro livre. Ou elas podem ir para o céu e assistir um cinema, pode fazer uma reunião na comunidade delas, pode fazer isso. O que elas vão fazer depende muito do que a vanguarda, a liderança, a intelectualidade politizada inventar. Agora, se você não inventa, esse tempo vai ficar disponível. Esse dinheiro vai ficar disponível. É óbvio que eles vão comprar e vão usar esse tempo para o que a televisão lhes disser. Se a televisão lhes disser, vá fazer isto, vá fazer aquilo, eles vão fazer. Vá para Cancún e coma uma criancinha. Está incluso no preço. Não, isto aí, a história de transformar uma conquista parcial num degrau para ir adiante e não num degrau para descer, é assim que quem faz política é assim que a gente tem que trabalhar. Senão a gente apanha do povo, não da polícia. É jogar um pouco nesse meio. Quando a gente vê um mapa desse, eu até acho que vocês podiam fazer um exercício desse, fazer o que isso significa na vida de uma cidade. E como certas coisas revolucionam a vida de uma pessoa. Isso é uma besteira, de um bilhete único. Sabe o que é? É uma porcaria. Isso tem no mundo inteiro, muito melhor, muito mais barato, muito mais... Aqui você tem só isso. Isso já fez uma diferença brutal. Você vai numa cidade grande, em qualquer cidade europeia grande, não é? Você não paga a tarifa a tarifa cheia, né? A tarifa integral. Quem mora lá? Quem mora lá compra um bilhete que é mensal, para usar vale para o ônibus, para o metrô, para o trem, para o que tiver. Para o transporte que tiver na região. Em Veneza vale até para aquele barquinho de... Vaporetto chama-se. O barquinho que tem... A rua ali é canal, né? Mas ele compra o bilhete... Sabe quanto custa esse transporte público? Quase nada, por passagem, né? Custa muito pouco. Você tem bilhete único no mundo inteiro que é muito melhor do que esse que tem em São Paulo. Muito mais vantajoso. E, no entanto, esse fez uma diferença brutal. Isso aí já mudou a vida de muita gente. O que você tem que fazer agora? Transformar esse bilhete único numa coisa maior. Por exemplo, que ele sirva também para o metrô e não só para os ônibus. Não serve até hoje. Porque o metrô é estadual e o sistema de ônibus é a administração municipal. Até hoje
não pode ser usado nos dois. Não pode ser usado para cidade, não tem um sistema para cidades vizinhas. Então, quem mora em cidade periférica se ferra. E isso tem muito, quem mora em Osasco, Embu, cidades vizinhas em torno. Aqui seria Baixada, por exemplo. Você não pode ter um bilhete que seja conjugado para funcionar para grande Rio ou para grande São Paulo. Você tem que lutar para mais adiante, para conquistar isso, para melhorar isso. Você não tem que disputar apenas para ter mais escola, você precisa lutar para ter melhor escola. Não para ter só mais escola, você pode até ter, a escola vira um guarda-criança, né? Tudo bem, é um lugar para você sequestrar as crianças, botar lá durante 4 horas por dia para elas não encherem o saco da mãe ou não ficarem na rua torrando o comerciante da esquina, né? Então é um jeito de você confinar as crianças, né? Uma prisãozinha adaptada, né? Você precisa lutar para que essa escola seja outra coisa. Mas é um passo adiante. Você tem que querer mais. Para querer mais, você precisa começar a conquistar. Você precisa ter conquistas parciais para se animar para ir para frente. A conquista parcial pode ser uma necessidade, um estímulo para ir adiante. Se você não souber trabalhar com isso, você está ferrado. Você está perdido. Só pode pegar 2 ônibus em 2 horas. Para você ter uma ideia, como faz diferença. O bilhete único foi criado, em São Paulo, o bilhete único foi criado, essa história, você pode tomar 3 ônibus, 2 horas, né? Bom, o que foi a primeira medida do Serra? O Serra tomou a posse como prefeito, né? Ele e o Kassab, o Kassab era o vice, o Serra prefeito. Primeira medida que ele disse que ia tomar, quando tomou, assim, vou mudar o bilhete único e vou reduzir só para 2 ônibus. Já ia cortar um deles. Pô, a primeira coisa que o cara pensou, o cara é tarado. O cara é tarado. Parecia aquela história de, pô, eu vou arrumar um jeito de ferrar alguém, né? A primeira coisa, por quê? Porque a história de que isso aí é um jeito de dar dinheiro para esses vagabundos, é um jeito de fazer esses caras terem o que não merecem, né? Tudo que você compra, você tem que pagar. Circular em outros lugares. E depois circular em outros lugares. Olha, para você ter uma ideia. Quem conhece São Paulo aqui? Bom, vocês já ouviram falar, quem não conhece, já ouviu falar da Avenida Paulista. A mais paulista das avenidas. Eu acho que não é a mais paulista das avenidas. Mas é assim, o centro das grandes empresas, dos bancos, e ali estão os bairros dos Jardins, estão encostados à Paulista. O bairro chiques, né, estão ali encostados à Paulista. A Paulista era esse bairro elegante, onde, durante a semana, os fins de semana, ia o pessoal elegante, com seus cachorrinhos, o chamado beautiful people. Né? Assim, o pessoalzinho. Ia lá para a Paulista passear. Aí o que aconteceu? Um negócio, uma perversão. Acho que o cara que pensou no desenho do metrô não pensou nisso, porque senão não tinha feito. O metrô, a linha verde do metrô, sai lá da Vila Madalena, que também é um bairro de classe média chique, com artistas, o Escambau, né? Sumaré, não sei o quê, a Vila Paulista, terminava no Paraíso e na Ana Rosa, ali na Vila Mariana. Ainda era bairro de classe média alta. Aí ele foi estendido, foi chegando na Chácara Cabim, Sacomã, Tamanduateí, Vila Prudente. Aí, a Avenida Paulista, nas festas de fim de ano, vira o que o pessoal chama lá de Zelê. Sabe o que é Zelê? Zona Leste. O pessoal da Zelê toma conta. Fim de semana, sábado, domingo, não sei o quê, o pessoal da Zelê vai para lá passear e curtir a tal da Avenida Paulista, mesmo que seja só para invadir lá a praia. É invadir uma praia. Isto aí, por exemplo, já fez um tumulto. E olha, eu tenho certeza que tem gente xingando a mãe do cara que fez essa extensão do metrô. Ele não pensou nisso, porque obviamente não foi intencional. Ele queria facilitar o fornecimento de mão de obra para a Paulista. Era isso, trabalho. Tomara que eles só usem na hora do trabalho e voltem para casa e fiquem enfurnados lá, para não vir aqui encher o saco na Paulista no horário de folga. Né? Mas acontece isso com uma cidade, ela mistura mais. Eu acho que esse exercício de ver, analisar um pouco o que são políticas públicas pequenas, como elas impactam na vida das pessoas, isso você tem que fazer um exercício para ver o que isso pode mudar. Porque isso, às vezes, muda muito, muito o cotidiano, o modo como as pessoas têm tempo, o modo como as pessoas administram o seu tempo, que tipo de cultura elas vão começar a adquirir,
que tipo de coisa, elas vão começar a se acostumar. Essa história, por exemplo, das pessoas consumirem traquibandas eletrônicas, tablet, o computador, né? Que virou uma coisa popularesca, né? Você compra na Casa Bahia, você compra a prestação, não sei o quê, o escambau, né? Olha, isso aí pode ser uma coisa que, obviamente, pode virar aquela coisa do usar o Orkut para sacanear o próximo, né? Não é assim? O Orkut é a religião, não é mais a religião que é o ópio do povo, é o Orkut que é o Facebook é o ópio do povo. Não é? Pode ser isso, mas ele pode ser outra coisa também. Pode ser jeito que articula, que organiza, que informa. Hoje em dia você pode criar rádio através de internet, TV através da internet. Nós estamos sendo transmitidos através desse canal. Então você tem que aprender a utilizar isso aí também. E as pessoas estão começando a consumir esse tipo de coisa. E aprender a utilizar isso para você, para o seu samba ser tocado aí. Porque na Globo não vai ser tocado, você sabe que não vai. Então você tem que aproveitar esse canal. Isso aí pode ser um mal, pode ser um mal e pode ser um bem. Depende de como você usar. Se você souber usar bem, você pode usar como uma ferramenta revolucionária. Então, eu estou agora digredindo, falando livremente, que a gente saiu do assunto, né? Porque, de certo modo, foi o que o Obama, quando foi eleito da primeira vez, ele utilizou essas redes para ele. E usou muito bem, porque ele tinha toda a mídia contra ele. Reparem bem, na primeira eleição dele, para ser candidato, ele já teve que cortar um 12. Né? Já teve que fazer muito. Né? Porque a candidata favorita do partido era a Clinton, a Hillary Clinton. Não é? Ela era o partido, a máquina do partido queria ela. Ele era a zebra, né? Corria por fora. Ele tinha que ganhar dentro do partido, que já era difícil. Ele utilizou o quê? Ele participava de redes sociais, movimentos sociais, tinha trabalhado muito com isso, com movimentos sociais e com redes. Utilizou isso para virar candidato. Depois ele tinha um segundo desafio, que o problema não era ganhar o eleitorado para ele, é fazer com que certo eleitorado, que já tinha desistido de votar e não votava, passasse a votar. Tinha um eleitorado que se abstinha. A abstenção nos Estados Unidos é muito grande. E o eleitorado pobre se abstinha mais do que o rico. Negros e latinos não votavam ou votavam pouco. Porque votar nos Estados Unidos é um cão. Em alguns estados você tem que se inscrever primeiro, todo ano, toda eleição você tem que tirar é como se tirasse um título de eleitor. Não é obrigatório? Não é obrigatório, é opcional. E você, por exemplo, para votar na eleição, você tem que tirar um título para cada eleição. Você fazer a inscrição como eleitor. Aí você tem que votar antes na primária, na eleição para escolher o candidato do partido. Em muitos estados, se você não votar na primária, você não pode votar na eleição geral. Então o cara tem que votar uma vez e votar na outra também. A eleição não é em dia de feriado ou de domingo, é em dia comum de trabalho. E aí, nos horários que não são os horários mais folgados, digamos assim, tem mais fila. Folgado para o trabalho, tem mais fila. Então, você tem filas enormes também, porque a eleição, você vota para presidente, vota se vai construir a ponte no seu bairro, se vai eleger o xerife e o juiz de paz. Tem 30. Ora, é uma democracia. Aí você pega uma coisa de votação assim, aí aquela fila, como é em dia útil, tem aquela fila monstruosa que o cara fica 5 horas para votar. Então, ele já teve que romper isso. Então, ele usou a experiência e os meios, e usou isso, e olha, foi inteligentíssimo, porque ele mobilizou uma massa de jovens que trabalhavam com ele nesses momentos, fundamental para ele ganhar a primeira eleição. Depois, na segunda, foi mais fácil e mais difícil. Teve coisas mais fáceis e outras mais difíceis. Mas nessa primeira, se você percebeu, o que ele utilizou inteligentemente, esse arsenal, foi aí que ele ganhou. Ele também. Ele arrecadava contribuições através dessas redes de coisas. Redes sociais. Bom, gente, que horas são, hein? Vamos terminar, porque já estamos morrendo aqui. Não. A próxima, deixa eu ver aqui, espera aí.